Durante séculos, disseram que guerra era território dos homens. Mas na África Ocidental, existiu um exército que destruiu essa ideia. As guerreiras de Dahomey, conhecidas como as Amazonas Africanas. Elas não eram um mito. Eram reais, treinadas, disciplinadas e extremamente letais. No coração do reino do Dahomey, no atual Benin, essas mulheres formavam uma das forças militares mais temidas do continente. Elas não eram apoio. Não eram defesa secundária. Eram linha de frente. Eram elite, desde jovens. Eram selecionadas, treinadas para resistir à dor, treinadas para lutar sem hesitação, treinadas para obedecer sem questionar. O treino era brutal, marchas longas, combate corpo a corpo, escalada de obstáculos com espinhos, e exercícios que testavam os limites físicos e mentais. Porque em Dahomey, fraqueza não era opção, mas havia algo ainda mais poderoso do que a força. A disciplina. As guerreiras juravam lealdade total ao rei. Renunciavam a uma vida comum. Viviam dentro do sistema militar e eram consideradas esposas do rei, mas não no sentido tradicional. Eram símbolos de poder, de compromisso absoluto, de dedicação ao reino, no campo de batalha. Eram implacáveis, avançavam sem recuar. Enfrentavam inimigos armados com mosquetes, com lanças e espadas, e não demonstravam medo. Relatos europeus descrevem que elas lutavam com uma ferocidade impressionante, e muitas vezes preferiam morrer do que recuar. As guerreiras de Dahomey participaram de diversas campanhas militares, expandiram territórios, defenderam o reino e consolidaram o poder de Dahomey na região. Elas não eram apenas soldados. Eram estratégia. Eram impacto psicológico. Eram um símbolo de força que confundia e assustava inimigos. Mas o mundo estava mudando, e com ele, a forma de guerrear. No final do século XIX, o Dahomey enfrentou um novo inimigo, a França, um império europeu com armas mais avançadas, fuzis modernos, artilharia, tecnologia militar superior. E mesmo assim, as guerreiras não recuaram. Elas lutaram, resistiram, avançaram contra linhas de fogo, enfrentaram um inimigo muito mais equipado e deixaram claro que coragem não depende de tecnologia, mas a diferença de poder era grande. E, eventualmente, Dahomey caiu, o reino foi conquistado, e o exército foi dissolvido, mas a história não terminou ali. Porque as guerreiras de Dahomey deixaram algo maior, um legado, um símbolo, uma prova de que a história africana é muito mais complexa, muito mais poderosa do que muitos imaginam. Elas quebraram padrões, desafiaram expectativas e mostraram ao mundo que força não tem gênero. A pergunta agora é: quantas histórias como essa ainda não foram contadas? Quantas narrativas ainda foram escondidas? E quantas ideias ainda precisam ser quebradas? Porque talvez o maior erro da história tenha sido subestimar povos que já dominavam estratégia, disciplina e poder. As guerreiras de Dahomey não foram apenas soldados. Foram um marco, um símbolo, uma mensagem. E hoje, séculos depois, o eco da sua coragem ainda permanece. Se você quer descobrir mais histórias como essa, subscreva o canal, porque a verdadeira história da África ainda está a ser revelada.